Voltamos! Essa temporada estamos com tudo. Vamos falar sobre muitos temas do universo feminino, maternidade, violência, direito das mulheres, diversidade com um elenco de peso, de gente engajada e preparada para falar sobre tudo isso, junto e misturado. Nossa convidada do episódio de hoje e maravilhosa, gatíssima Raquel Marques. Gente, a Raquel exerceu por 2 anos o mandato coletivo como co-deputada em São Paulo. Atualmente é porta-voz do partido mais querido do Brasil, a Rede Sustentabilidade, na capital paulista. Na mini bio, ela é ativista dos direitos das mulheres, sobretudo dos direitos maternos, cofundadora da Artemis, que ela explicará na entrevista, formada em Direito e doutora em Saúde Coletiva. Por ano, cerca de 15 mil estupros ocorrem no Brasil. Eu estou usando para a minha independência. O homem não gosta da mulher inteligente e independente. Audrey, Bianca. Somos Mobilize. Olá, Audrey, olá, Clarissa, que alegria estar aqui com vocês, ainda mais nesse episódio falando sobre maternidade, essa temporada, né? Falando sobre maternidade e saúde mental, que são temas que têm tudo a ver, né? Em inúmeros sentidos, seja o quanto a maternidade nos adoece, nessa estrutura que não tem estrutura, seja os desafios de ser uma mãe, eventualmente, com questões de saúde mental, seja a maternidade de crianças atípicas, enfim, são temas, a saúde, né, nos atravessa muito no momento da maternidade, a depressão pós-parto e uma série de questões. A Artemis é a primeira ONG que defende as mulheres contra a violência obstétrica, porque nós viemos de uma sequência histórica de muitas lutadoras, de muitas ativistas, de muitas organizações que vêm fazendo trabalhos imprescindíveis, brilhantes, necessários, difíceis, de luta pelas mulheres, e nós bebemos na água de todas elas. Nós fomos apenas a primeira organização do Brasil com propósito definido de trabalhar a erradicação da violência obstétrica, né? Que é aquela violência que as mulheres passam, seja na gravidez, no parto principalmente, mas também no momento em que elas perdem seus filhos. No aborto também é muito comum as mulheres serem violentadas. No atendimento ao aborto, na verdade. Pós-aborto, né? Aquela curetagem, enfim, quando as mulheres perdem seus filhos espontaneamente ou não. Raquel, e a sua trajetória política? Como que você entra para a política? Então, eu estava te contando, né? Eu sou programadora de formação, eu trabalhava com tecnologia, desenvolvimento de softwares, e estava muito bem na minha área, casei, trabalhava na empresa com o meu ex-marido, a gente tinha uma empresa juntos, e em 2001 eu estava com a vida mais ou menos organizada e começou a me vir um desejo grande de ter filhos. A internet era bem incipiente nos anos de 2001, para quem já era nascida, né, que tem essa ainda, faz 20 anos, e não existia Google, existia cadeira, era uma outra estrutura para você achar informação. E eu achei um site que se chama amigasdoparto.com.br, um site que existe até hoje na internet, do jeitinho que eu o conheci, ele está congeladinho, se você for procurar, não é o .org, é o .com.br. E ali existiam relatos de parto e fotos de parto e questionamentos sobre o quanto o parto, hoje, na nossa contemporaneidade, ele virou um assunto médico, né? E a gente se afastou da natureza dele, fisiológica, né? Da importância que isso tem para as mulheres. E aí aquilo me tocou demais e fez um enorme sentido para mim, né? Especialmente porque era um site muito atípico, tinha fotos, o que era muito incomum naquela época, e um discurso que também era muito raro, né? Se hoje muita gente não se questiona sobre isso, a indústria da cesariana, há 20 anos atrás, muito menos. E esse site fazia um convite para que as pessoas que se interessassem entrassem num grupo do Yahoo para poder trocar mensagens sobre o tema. E aí eu entro há 20 anos nesse grupo, eram umas 300 pessoas no Brasil inteiro que discutiam sobre parto, e ali eu me tornei ativista, né? Me engajei nessa questão, meus filhos demoraram a vir, eu engravidei pela primeira vez 5 anos depois, mas tive dois filhos com parto em casa, com a Vilma Nishi, nasceu em 2006 o Gabriel, em 2007 o Bruno,
E foi uma experiência muito transformadora, muito forte na minha vida. Em 2010 para 2011, eu me separo, num processo muito violento, muito abusivo, né? Quem está vendo a série Made aí tem uma noção do que é sair de um relacionamento psicologicamente, patrimonialmente abusivo, e como é difícil se reestruturar. Com a minha saúde mental muito transtornada, assim, foi muito impactante tudo aquilo que eu vivi, me deprimi e tal. Abandono minha área de trabalho, que é tecnologia, e começo um mestrado na saúde pública. Na verdade, eu estava casada ainda quando eu sou aprovada no mestrado, e entre a aprovação e o começo do mestrado, meu mundo vem abaixo, e aí começa uma nova jornada para mim, porque eu larguei a área, perdi meus filhos, né, acabou meu casamento, e aí uma amiga me chamou para um café falando que eu achava de fundar uma ONG para defender e trabalhar na causa da violência obstétrica, que já era minha causa nessa altura, há mais de 10 anos. E aí a gente funda a Artemis, é 2013, nessa ocasião, quando a Artemis é formalmente fundada, e a gente passa a trabalhar não num atendimento 1 a 1, porque, infelizmente, 1 em cada 4 mulheres já passaram pela experiência da violência obstétrica, que elas têm consciência, né? Porque se a gente for mesmo escarafunchar, o número é ainda muito maior. Mas ainda que fosse apenas 1 em cada 4 mulheres, é um número impossível de qualquer organização dar conta. Então, a gente passa a ter uma ação de litigância estratégica. Aqueles casos comuns de violência obstétrica, que eles são arrasadores, mas que estão no nível da naturalização, que as pessoas pensam que é assim mesmo, né? O piquezinho, o soro, ser amarrada, ficar sem comer, ficar sem beber, ficar sem acompanhante, isso entra num nível de violência que as pessoas não se chocam. Essas, infelizmente, a gente não tinha como atender. Mas há alguns tipos de violência que elas são ainda mais graves, num nível que as pessoas realmente param para pensar que mundo é esse. E aí esses eram os casos que a gente levava adiante, porque são esses casos que sensibilizam, né? O Conselho de Medicina, a sociedade, o judiciário, e a partir disso nós fomos transformando essa questão. Em 2014, há um caso muito emblemático, que é o da Adelir Lemos de Góes, uma mulher da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Movimentos de defesa dos direitos humanos participaram hoje de protesto contra a violência obstétrica. O ato nacional Somos Todos Adelir é em solidariedade a Adelir Carmen Lemos de Góes. Há 10 dias, ela foi submetida a uma cesariana contra a própria vontade num hospital do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o protesto foi no Largo São Francisco, onde ativistas do parto humanizado vão passar a noite em vigília. No começo do mês, Adelir Góes foi obrigada, por ordem judicial, a fazer uma cesariana. Com apoio policial, ela foi tirada de casa na madrugada sob ameaça de prisão e levada para um hospital. Essa violência causou indignação e atos de repúdio. No Brasil, pela primeira vez, nós temos o envolvimento do judiciário na cultura da cesariana. Essa mulher não estava em risco de morte iminente, que é a única situação em que ela é obrigada a passar por um procedimento. Né? Então, esse caso, nesse nível de agressividade, chama a atenção da opinião pública. Né? E a gente fez um trabalho de litigância estratégica que eu julgo muito interessante, ganhou prêmios, inclusive, nesse sentido, e o tema violência obstétrica, que era desconhecida no Brasil, é uma expressão que vem da Venezuela, e passa a cunhar esse tipo de experiência, nomear esse tipo de experiência, que é absolutamente comum na história de mulheres que já tiveram uma experiência reprodutiva no nosso país, mas que até então ficava no campo da sensação, né? Era uma sensação meio fora de lugar, porque as mulheres se sentiam violentadas, mas ao mesmo tempo é assim mesmo. Então, que sensação é essa, né? É o meu médico, é o médico que conheço desde criança, é o médico que atendeu a minha mãe, todo mundo me tratou bem, mas todo mundo me tratou bem, por que eu estou me sentindo estuprada? A minha vida política começa por aí. Você assistindo a série Made deve ter ativado aí uma série de gatilhos, então, porque... Eu não consegui passar do primeiro episódio.
É, porque eu que não passei por essa situação, tive muita dificuldade para assistir, eu fico imaginando quem passa, qual que não é a dificuldade, né? Por que tá aqui? A gente não tem onde dormir essa noite. Então estão sem teto. Eu tinha uma casa, mas eu saí de lá. Quer ligar pra polícia agora? Ainda dá tempo. E o que eu falo, que ele não me bateu? Existem abrigos para vítimas de violência doméstica, mas você tem que registrar seu abuso. Você chegou. Pode respirar. É muita dor você não ter o que fazer com os filhos e conciliar com o trabalho, né? E a escassez chega numa hora que ela te deixa sem alternativa. Quando você não tem muito dinheiro para fazer escolha nenhuma, é muito difícil. Tanto que me levou a entregar meus filhos para o pai, não porque eu não tivesse patrimônio, mas porque meu patrimônio estava na mão dele e a justiça tinha que decidir o destino disso, e demorou muitos anos, porque, enfim, ele não era localizado. E por aí vai, nessas violências institucionais, essas violências que a gente vive em mil aspectos, e então a Meide nos faz pensar que nenhuma de nós está livre, e a mim doía especialmente porque eu falava, cara, eu me julgava tão inteligente, eu tenho faculdade, eu venho de uma boa classe social, de uma família estruturada, né? Eu tenho bons amigos que me apoiam, que conseguem para mim advogado que eu vou pagar quando eu puder, e não sei o quê, e eu sei que na rua eu não vou morar, mas e se eu tivesse um pouco menos, né? E a sensação de que ninguém está livre de viver isso. A casa é o lugar, a família, a casa é o lugar mais inseguro para as mulheres, é onde as mulheres são mortas, é onde as mulheres são estupradas, não é na rua, é na família, é na casa, né? Raquel, eu gosto muito da sua plataforma política, porque você fala muito da questão dos cuidados, né? Que é um trabalho muito invisibilizado na nossa sociedade. Ninguém vê, só as mulheres que vê, né? E aí eu queria, em que momento que você falou assim, eu estou falando sobre maternidade, mas os cuidados vai para além disso, porque tem as pessoas idosas que também fica com o cuidado da mulher, tem a questão da casa, é um acúmulo de cuidados que fica sempre sobre a mulher mesmo, né? A cargo da mulher. E aí, em que momento que você ampliou essa sua plataforma política e começou a visualizar? Porque eu falo assim, até a gente, como a gente é socializada, achando que é normal cuidar, limpar e organizar todas as coisas, eu acho que a gente tem que ter um momento de estalo de, ó, eu tô limpando a casa sozinha, né? Em que momento que você ampliou sua plataforma para pensar também nos cuidados no geral? Quando o problema só acontece com a gente, é um problema individual, mas quando o problema, o roteiro, ele se repete com várias pessoas, o problema não é individual, o problema é estrutural, e a saída do problema, ele é político. Você falou assim, né, a violência começa no parto, tal, que nos obrigam. Para você ver, eu tenho um caso aqui que eu quero uma hora escrever um artigo científico sobre isso, são 3 casos. Teve o caso da Adelir, que queria parir, e aí foi obrigada a fazer cesariana. Aí eu tenho um outro de uma moça que nós apoiamos pela Artemis, ela tinha sido estuprada, ela é do estado de Mato Grosso, não conseguiu assistência lá, o pessoal ficava remarcando o processo, tem que passar pela assistência social, médico, psicólogo, para conseguir acessar o aborto previsto em lei. E ficavam remarcando a ponto de que ela estava quase para perder as 12 semanas, e aí a gente conseguiu trazê-la para São Paulo, e ela fez o processo de aborto no Pérola Baito, com o Jefferson Drezé, inclusive foi matéria da revista Pública, do site A Pública, faz uns 5 anos, 4 anos isso. E eu tenho um terceiro caso, que é de uma mulher, que ela é uma pessoa em situação de rua, muito frágil, às vezes tem casa, e ela tem dependência alcoólica, enfim, é uma história de uma família muito desestruturada. Essa mulher teve 6 filhos, e todos os filhos dela foram retirados dela e dados para adoção. E no último filho, levaram ela contra a vontade para fazer o parto,
fizeram uma cesariana, laquearam ela e já tiraram o bebê e deram para adoção, né? Isso foi na cidade de Mococa. Então, assim, se você quer ter um filho, não deixam. Se você foi estuprado e você quer abortar, não deixam. Se a mulher quer ter a criança e quer criar essa criança, também não deixam. Essa última, ela precisava de quê? De assistência social, para ela poder se estruturar, ter uma casa, né? Ter saúde mental, ter o tratamento para alcoolismo, enfim. Ela foi impedida, ela teve 6 filhos, tiraram 6 filhos dela e ainda a esterilizaram contra a vontade. Então, quando as pessoas falam que o nosso problema é de gênero, eu não tenho dúvida de que a gente tem uma série de questões relativas a gênero, mas as violências que a gente sofre, antes de tudo, é pelo fato de ser do sexo feminino, de nós sermos fêmeas, né? De termos a capacidade reprodutiva, por termos vulva, por termos útero, vem daí, né, as violências de gênero, inclusive, que a gente sofre. É muito desafiador ser mulher. São vários insights, né, no decorrer disso tudo, as nossas próprias experiências, as leituras, as outras feministas que a gente segue. Essa questão do cuidado, ela está muito presente naquela autora marxista, que me fugiu o nome, que fala Ponto Zero do Capitalismo. Silvia Federici. Silvia Federici. Ela trata muito essa questão, mas passa pela Silvia e vai além. Eu estava num grupo reflexivo muito grande com a Cláudia Visoni, a Anne Rame, que também são deputadas da bancada. A Cláudia, ela fala do alimento, plantação do alimento, quanto o agricultor é desconsiderado na nossa sociedade. E, cara, não existe um dia que a gente não dependa, não consuma o que o agricultor faz, né? E é o agricultor, não é a indústria agro, não, porque o que mais nos alimenta é justamente feito pela agricultura familiar, né? Não é nas grandes questões. E a Anne, muito com a pauta da maternidade. Aí, nisso, passou várias coisas. Meu pai teve um AVC, o pai da Anne teve câncer, várias questões, e nós compartilhando aquelas coisas de ser mulher e muito reflexivas sobre isso. Então, esse foi um momento em que eu pude avançar um pouco essas ideias e acompanhando a política internacional, porque eu bebo muito, né, da água do que os outros estão fazendo também, eu pude perceber e acompanhar a discussão dos cuidadores informais lá em Portugal. Então, em Portugal, eles avançaram nisso, reconhecendo como trabalho que deve ser remunerado todo mundo que cuida de crianças, de idosos, de doentes e pessoas com deficiente. E o Estado vai pagar, seja você cuidar uma vez por dia para passar para ver se seu pai tomou os remédios, seja você passar meio período ou viver em função da pessoa. O pagamento é proporcional ao tempo que você dedica, então o profissional da saúde identifica que aquela pessoa precisa de um cuidador, identifica quem vai ser essa pessoa que vai cuidar, e isso vai ser feito uma remuneração, por isso tem uma remuneração razoável, né? Não é essa coisa simbólica de R$400, né? R$50, é uma remuneração razoável mesmo. Então, eu achei esse debate foi muito difícil em Portugal, mas foi aprovado. Eu achei muito moderno, assim, muito necessário, muito tangível, fez muito sentido para mim. Paralelo a isso, eu tenho discutido muito nos meus cursos que eu dou por aí sobre a natalidade, a fecundidade, né? Aqui no Brasil ainda há muita a ideia de que as mulheres brasileiras reproduzem muito, mas a verdade é que se você vai na Wikipedia lá pesquisar, o Brasil é dos países com menor taxa de fecundidade do mundo. A gente tem aí, cada mulher tem 1,7 filhos, a taxa aqui é 1,7 filhos por mulher, igual Japão, igual Portugal e igual Suécia. E por mais que a gente fale, o mundo tem que acabar mesmo, né? Tem que ter menos filho, não tem mais que ter filho, enfim, isso é um problema econômico, porque quem vai cuidar da gente quando a gente for velho? Quem vai ser o taxista que vai levar a gente para o médico? Quem vai ser o nosso médico? Quem vai ser o coveiro que vai nos enterrar? Quem vai fazer o nosso pãozinho de manhã? Quem vai plantar a nossa comida?
né? Nós precisamos da continuidade, é um pacto intergeracional. E aí isso me faz pensar no trabalho e no valor que tem o trabalho das mulheres que reproduzem. Porque enquanto uma pessoa fala, eu não vou ter filho, né? Eu não quero saber, é muita dor de cabeça, e é um direito dessa pessoa, por outro lado, alguém abriu mão de muito tempo, muita energia, muito descanso, muita noite, muito dinheiro para poder criar um cidadão, né? Educar um cidadão, preparar um cidadão que no futuro vai servir a todos. Então, ou a gente passa a reconhecer esse trabalho, remunerar esse trabalho e honrar as pessoas que reproduzem, né? Porque elas fazem um trabalho coletivo. Ou então isso vai acabar. E a gente pode ter um discurso cínico de acabar, dane-se, que acabe. Mas não é bem assim. Você falou, tem um ativista, não lembro o nome dele, que ele fala assim, plantar a própria comida é como imprimir o próprio dinheiro. E é um pouco essa sensação que você tem, né? De, puxa, eu posso ser autossuficiente, ter o ciclo completo. E, de fato, assim, produzir a comida, ela tem toda a relação com dar a volta e resolver vários problemas, né? Desde a poluição, porque não faz sentido um pé de rúcula que nasce em qualquer quadradinho minúsculo, vir de caminhão, de longe, aí é embalado num plástico, aí fica no Pão de Açúcar, aí daquele monte de rúcula, metade vai para fora, vai para o lixo, porque ninguém comprou ou ficou murcha, junto com o plástico que ela foi embrulhada, para a gente comprar lá por 3, 4, 5 reais um massinho de rúcula que poderia estar do nosso lado, num pedacinho de chão plantado, a gente colher só quando precisasse, não perder aquele material, não ter plástico, não ter caminhão, não ter, né? E assim por diante. E assim por diante, os ganhos são enormes, o ganho da atividade física, o ganho do produto sem agrotóxico, o contato com a terra, que é uma questão que traz muita saúde mental, a alimentação variada. Os ganhos são gigantes. As soluções que nós precisamos para o mundo, elas são bastante simples. Algumas são complexas, mas assim, com soluções simples nós conseguiríamos resolver tipo 80% dos problemas. Ficariam uns 20% super complicados, que aí nós precisaríamos de muita engenharia e muita tecnologia. Mas é uma consciência coletiva, né? O sistema realmente nos rouba a possibilidade de fazer, seja porque nos empurra para opções muito complicadas, tipo aqui em São Paulo, estão vendendo apartamentos por 250 mil, 300 mil no centro da cidade, que tem 15 metros quadrados, 18 metros quadrados, e chamam isso de apartamento, né? Então, como é possível as pessoas vivem ali porque vão ganhar tempo de deslocamento, mas que qualidade de vida é essa? Você podia deixar uma mensagem, né, para as mães, para as mulheres, né? O que você acha interessante falar a respeito de política e maternidade? O que eu gostaria é que as pessoas pensassem sobre a necessidade da gente se colocar como prioridade. Mulher é treinada desde a mais tenra idade a dar lugar, a dar o espaço, a não ocupar muito espaço, a não incomodar, a falar baixo, a silenciar, a dar a vez para o outro, né? O treinamento ele é muito profundo, o que faz com que muitas vezes a gente ache que há sempre outros grupos, há sempre outras pessoas, há sempre outras necessidades que não são as nossas, que são mais urgentes. Mas a verdade é que as mulheres sustentam o mundo, né? Nós somos, no fim das contas, eu digo que é o resseguro do Estado, né? Resseguro é uma figura do mundo comercial, assim, que toda vez que a gente compra um seguro com uma seguradora, a seguradora também tem o seguro dela,
Porque se ela tiver muita perda, o seguro cobre e a seguradora não quebra. Então, existe a figura do resseguro, seguro da seguradora. Nós somos o resseguro do Estado. Então, por exemplo, o senhor presidente, o senhor Paulo Guedes, se eles resolvem cortar um benefício, eles sabem que em algum lugar, ou em vários lugares, mulheres vão colocar mais água no feijão, mulheres vão catar coisa no fim da feira, mulheres vão se virar nos 30 e elas vão dar de comer para os seus filhos, para os seus familiares, né? Se as escolas fecham uma vez por mês porque tem reunião pedagógica, é porque o Estado sabe que essas mulheres vão dar um jeito, vão faltar no trabalho, Então, é sempre assim, sabe? Os nossos direitos, eles são suprimidos, ou os direitos de todos são suprimidos, porque sabe-se que em algum lugar uma mãe, uma avó, uma irmã, uma filha vai fazer um trabalho que era para ser do Estado, uma política pública, e vai suprir a necessidade do Estado. Então, assim, garantir os direitos das mulheres não é só beneficiar as mulheres, é garantir o bem-estar de toda a população. Não é à toa que quando tem, por exemplo, políticas de casa própria, a casa é colocada no nome da mulher. Por que o nome da mulher, não o nome do homem? Porque o governo sabe, a ciência sabe, que essa mulher ela não vai embora e vai deixar os filhos para trás. Pelo contrário, né? Se separar, os filhos vão ficar com ela, essa casa vai ser um polo de proteção não só dela e dos seus filhos, mas eventualmente de outras pessoas da família, né? E se eventualmente essa casa fica no nome do homem, ele vende, né? Ele torre esse dinheiro, a família fica sem teto de novo e assim por diante. Então, quando a gente empodera, protege, dá suporte para as mulheres, isso volta com benefício para toda a sociedade. A mulher investe na educação dela e dos filhos, na saúde dela e dos filhos, dos idosos, dos doentes, dos deficientes e assim por diante. Então, o meu convite é que cada uma de nós, que a gente não aceite mais que exista pauta mais importante, que exista grupo mais relevante para o progresso de todos do que as mulheres, né? Essa coisa da gente ficar dando a vez, da gente ficar dando a voz, da gente ficar dando espaço, são milênios de patriarcado, são milênios em que nós somos usadas, né? Para reproduzir, para cuidar, para limpar. É uma justiça que a gente faz não só pela gente, mas pelas nossas mães, nossas avós, que a gente interrompa esse ciclo agora, para que as nossas filhas, as nossas netas, as nossas bisnetas vivam uma vida de mais potencial, né? De elas poderem ser pessoas que não corram mais riscos dentro das suas casas, riscos de violência doméstica, riscos de violência sexual, de morte, né? Que elas possam ter todo o seu potencial no trabalho, no estudo, ser quem elas quiserem ser, e que elas não tenham mais que se matar, né? Assim, 2, 3 expedientes, trabalhar, ganhar dinheiro, dar conta da satisfação e do humor do companheiro, parece um filho, né? Limpar a casa, assim, né? Nós temos direito a uma vida inteira. Infelizmente, a vida para muitas mulheres é só sobrevivência. Raquel, muito obrigada, de verdade, de coração. Espero aí que a gente se cruze em mais momentos da nossa vida política. Estamos aqui torcendo por você. E eu estou torcendo por você, por todas as mulheres, e Feliz Arrete. Sim. Eu fiquei um tempo afastada do podcast, acho que eu voltei em grande estilo, voltando a gravar com a Raquel. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada, até breve. Até mais. Quero visitá-las. Esse episódio usou áudios do canal do YouTube da Rede TVT e o trailer dublado da série Made, disponível no Netflix. Obrigado para você que ouviu a gente e já compartilhou com os amigos. Obrigado também a quem nos segue no Insta, @MomBrisePod, e no Spotify, Anchor, Orelo, Google Podcast. Se ainda não favoritou a gente lá, faça para ouvir todos os episódios. Abraço e até o próximo. Cuida da rotina. Somente
every move